Esse é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Hoje a gente vai falar aqui no Casa Virada sobre a prisão que os Estados Unidos mantêm em Guantánamo, Cuba, onde já foram presos dezenas de jovens muçulmanos desde 2002. A Baía de Guantánamo fica na região sudeste de Cuba, perto do Haiti. Os Estados Unidos mantêm uma base naval nessa região desde 1903, quando obrigaram a nação cubana a vender uma parte do seu território. Em 1991, a região virou um centro de detenção, onde haitianos e cubanos que tinham tentado asilo nos Estados Unidos eram presos. Em 1994, chegou a ter mais de 20 mil haitianos e 30 mil cubanos. Mas o presídio que existe hoje em dia começou em 2002, depois do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, e da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Originalmente, o presídio era feito de vários campos diferentes, como se fossem alas. O campo Iguana foi construído exclusivamente para jovens presos com menos de 18 anos. O complexo prisional é um dos que reúne o maior número de denúncias de violação de direitos humanos. O próprio presidente Obama já chegou a confirmar o uso de tortura. Nenhuma organização internacional fiscaliza o que acontece lá dentro e tem unidades que nunca deram acesso a nenhum veículo de mídia. Alguns dos direitos que foram negados a esses jovens e adultos são direito ao habeas corpus, a representação legal, a ser julgado sob a lei dos Estados Unidos e a ser tratado como um prisioneiro de guerra segundo a Convenção de Genebra. Segundo reportagem do site Bridge, do dia 19 de julho de 2020, advogados de pessoas presas em Guantánamo já encontraram escutas dentro das salas onde conversavam com seus clientes. Outra reportagem publicada no dia 18 de julho no mesmo site conta que, além de denúncias de tortura dos mais diferentes jeitos possíveis e imagináveis, das 780 pessoas que já foram presas em Guantánamo, só 9 foram formalmente acusadas de qualquer coisa, ou seja, 0,01%. Desses 780, que são todos homens muçulmanos, só 4 chegaram a ser realmente condenados em um tribunal. Em 2008, o Pentágono lançou uma nota dizendo que ao longo dos 6 anos, o presídio de Guantánamo prendeu 8 jovens com menos de 18 anos. Mas o Centro de Estudos de Direitos Humanos nas Américas, da UC Davis, estima que 21 jovens entre 13 e 18 anos tenham sido presos. Já a Organização de Direitos Humanos Reprieve afirma, em parceria com órgãos da ONU, que na verdade foram mais de 60 jovens, algo que foi confirmado em notícia do jornal inglês O Independente, em reportagem do dia 28 de maio de 2006. Do total de 780 pessoas que já foram presas no complexo, 40 continuam presas em Guantánamo atualmente. Dentre essas, tem um homem de mais de 30 anos que foi preso quando tinha entre 16 e 17 anos, segundo o documento vazado pelo site Wikileaks em 15 de junho de 2011. O ex-vice-presidente norte-americano, segundo matéria do site NBC, em 1º de junho de 2009, chamou os homens presos em Guantánamo de os piores entre os piores, e que o único jeito de lidar com eles seria matando ou prendendo. Mas segundo o site CNN, em 2 de dezembro de 2015, outros documentos oficiais vazados mostram que muitas dessas pessoas que foram presas, na verdade, são completamente inocentes ou têm um nível muito baixo de associação com organizações consideradas terroristas pelos Estados Unidos. A Organização de Direitos Humanos Reprieve conta que depois da invasão ao Afeganistão, era comum que aviões norte-americanos jogassem panfletos sobre cidades afegãs, anunciando uma recompensa de $5.000 a quem entregasse membros da Al-Qaeda. Cerca de 85% das pessoas presas em Guantánamo foram apreendidas desse jeito. Esse presídio, onde homens e jovens muçulmanos foram e são torturados sem qualquer acusação ou possibilidade de real defesa, só é possível por conta do racismo. Ele abre portas para outras políticas de encarceramento contra populações não brancas dentro e fora dos Estados Unidos. O site nacla.org publicou em julho de 2018 uma notícia mostrando que o general John Kelly, que era um dos responsáveis pelas operações em Guantánamo,
foi um dos primeiros oficiais da administração do atual presidente Donald Trump a difundir publicamente a ideia de separar crianças imigrantes de seus pais e mães na fronteira entre Estados Unidos e México. Essa foi uma política que foi colocada em prática em 2018 e que resultou em milhares de crianças sendo presas longe das suas famílias que buscavam asilo nos Estados Unidos. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E agora com as notícias das medidas socioeducativas no Brasil. Semana passada anunciamos aqui no Boletim Casa Virada sobre a repercussão dos diversos casos de tortura registrados no Centro Socioeducativo de Roraima, do passado e do presente. E mais coisas vêm saindo na mídia. Além dos espancamentos, restrição de alimentação e isolamento que os internos sofreram, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura aponta até casos de 2017 da tortura chamada de bailarina, onde jovens passavam 12 horas algemados em grades com as mãos para cima e nas pontas dos pés. Em matéria de 5 de outubro, o G1 diz que o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente solicitou ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos que faça uma inspeção no local. Em 6 de outubro, o G1 publicou sobre o Ministério Público pedir o afastamento do diretor da unidade após ele coagir internos a não relatarem as agressões. O MP possui áudio de jovens que relatam que uma gerente técnica tem tentado fazer acordos com eles para evitar a confirmação das mais diversas denúncias. Em 9 de outubro, mais uma matéria do G1, trazendo informações do relatório produzido pelos conselheiros tutelares, que diz que os jovens recebem água 3 vezes por dia em garrafa de plástico para dividirem entre 4, além de também falarem sobre agressões por parte dos servidores, que recebem comida estragada, que usam o ralo dos banheiros para suas necessidades fisiológicas, pois os vasos sanitários estão quebrados, sobre alguns jovens terem doença de pele causada pelos colchões deteriorados, que não há a higienização dos bebedouros, dificuldade em tomar banho, além de atendimento médico negado. Muitos estados brasileiros seguem voltando com as atividades na privação de liberdade nas medidas socioeducativas. No Pará, conforme publicado pela Agência Pará em 7 de outubro, as aulas escolares voltaram na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. A matéria diz que foram adotados procedimentos de higienização pessoal e dos espaços, aferição de temperatura, uso de máscara, distanciamento e 5 jovens por sala, e que docentes preparam reforço escolar e aulas extras para os internos e internas do Estado. No Acre, de acordo com o próprio site do governo do estado, as visitas retornaram neste último sábado, conforme matéria de 7 de outubro. O Instituto Socioeducativo anuncia procedimentos para visita semelhantes aos desenvolvidos em outros estados, como a periodicidade quinzenal, com duração de 30 minutos, sem contato físico, com um visitante por jovem e proibição de entrada de quem for do grupo de risco do Covid-19. Fora a utilização de máscara, aferição de temperatura, higienização de mãos e desinfecção do solado dos calçados. Já em Santa Catarina, as visitas serão retomadas em 20 de outubro nas unidades prisionais e de medida socioeducativa, conforme publicado pelo G1 em 7 de outubro. A matéria diz sobre uma visita por mês, com o visitante escolhendo se faz presencial ou virtual. Agora, para a presencial ocorrer, não pode haver surto de Covid na unidade, devem ser observados os números de casos da região em que está a unidade, além da estrutura física do local, que tem que garantir, dentre outras coisas, o distanciamento social de 1,5 metro. E agora, o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 9 de outubro. São 4.558 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e foram testados 3.843, aplicados 4.393 testes, com 294 jovens confirmados com Covid-19, 2 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras,
servidoras, há 11.185 ativos na fundação no momento, 10.048 casos e 4 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 7 de outubro. Há 4.190 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 3.249 servidores e servidoras, e 22 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada, com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo, hoje nós vamos falar sobre a desqualificação técnica e perseguição por parte de um juiz do Departamento de Execuções da Vara Especializada da Infância e Juventude, o Fórum do Brás, com relação ao trabalho que é desenvolvido por técnicos e técnicas aqui da cidade de São Paulo. De acordo com as denúncias, esse juiz tem perseguido alguns técnicos e técnicas que atuam nos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade, sob a prerrogativa de que o trabalho que vem sendo desenvolvido por esse técnico ou por essa técnica não tem sido o suficiente. Há denúncias, inclusive, de que o juiz solicita, na real, determina que o técnico do adolescente seja substituído, como se o trabalho que vem sendo desenvolvido não fosse validado do ponto de vista técnico por parte desse juiz do Departamento de Execuções. O que denota, em mais uma esfera, o extremo autoritarismo no qual o judiciário da cidade de São Paulo opera. Além dessa denúncia de substituição de técnico de acordo com a determinação desse juiz do Departamento de Execuções, chegou aqui nesse boletim também recorrentes ações que têm sido enviadas para a Corregedoria do Departamento de Execuções por esse mesmo juiz, sobre a justificativa de que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico ou pela técnica tem ou ultrapassado o limite do que é a atribuição do serviço de medida socioeducativa em meio aberto, de acordo com a análise desse mesmo juiz, ou então por falta de elementos técnicos que têm sido apresentados nos relatórios. Ou seja, na prática, o juiz do Departamento de Execuções tem exigido dos técnicos e técnicas uma atuação pautada na perspectiva dele, ou seja, de um juiz, e não necessariamente na justificativa técnica que é prerrogativa do trabalho que é desenvolvido pelas equipes técnicas multidisciplinares dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto. Então, os técnicos e técnicas eles têm sido responsabilizados e punidos com processos na corregedoria, o que vai ser enviado para a SMADS e que o técnico ou técnica pode sofrer sanção, inclusive por parte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, por uma disputa em que o juiz avalia ser uma disputa política, porque, segundo a análise dele, em algumas situações que as denúncias chegaram, ele avalia de que técnicos e técnicas têm apresentado elementos políticos em relatórios, onde não é o caso segundo a análise dele. Ou seja, qualquer prerrogativa de análise de conjuntura ou análise territorial que tem sido apresentado nos relatórios técnicos, que são elementos fundantes, uma vez que os adolescentes estão inseridos em território, o juiz tem avaliado de que isso são discursos políticos e que, portanto, não caberiam nos relatórios técnicos que devem ser enviados aí nos processos judiciais de cumprimento de medida socioeducativa da juventude. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 89 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast.
Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às 14 horas, de terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.